Bem-vindos ao terceiro episódio da segunda temporada do podcast da Japan House São Paulo. Eu sou a Natasha Barzag-Genem, diretora cultural da instituição, e queria convidar vocês para virem comigo em mais uma viagem pela cultura japonesa. Em cada um dos 8 episódios, a gente vai falar de um processo da culinária japonesa. E eu tô aqui em excelente companhia com o Thiago Banhares, chefe do Tantan, do Ototo e do Kotori. Tudo bem, Natasha? Tudo bom, Thiago? Obrigada por estar aqui com a gente. Prazer estar com você mais uma vez aqui. Quando a gente fala em comida japonesa, muita gente pensa rapidinho em peixe cru, né? No primeiro episódio aqui dessa temporada, a gente falou de cortes, no segundo de fermentação. E já deu pra perceber que tem muita coisa além do sushi e do sashimi. Mas para desmontar de vez a ideia de que gastronomia japonesa é só crudívora, a gente vai ter não um, mas 2 episódios só sobre cozimento. Isso porque não coube num episódio só falar tanta coisa que tinha relacionado a esse processo. Como a nossa divisão aqui é justamente por processos, a gente separou cozimento lento, que é o tema de hoje, e cozimento rápido, que é o tema do episódio da semana que vem. Eu preciso confessar que eu tô me sentindo hoje meio apresentadora solo, porque o meu co-host aqui é a autoridade no assunto, é o rei do lamen, Thiago Banhares. Então, na verdade, quase que mais do que dividir a bancada, ele vai dar muita aula por aqui. Thiago, me conta como e quando foi que começou esse boom de lamen e ramen ao redor do mundo? Ramen, né? Bom, acho que a primeira coisa a dúvida que surge é lamen ou ramen, né? Na verdade, a palavra correta fora do Japão é ramen. Na verdade, a gente tem esse legado de lamen por causa daquela empresa que faz macarrão instantâneo. Foi a primeira a escrever lamen e com a cultura do produto veio a cultura da palavra também. É muito difícil, Natasha, você colocar exatamente uma data de quando começou esse boom. Mas isso foi um movimento realmente que começou, pelo menos pra mim, como referência, lá fora com o David Chang, de 10 a 14 anos atrás. Quando ele abriu o Momofuku, e realmente ele montou uma casa de ramen com o intuito de que o americano, o ocidental, conhecesse o produto. E aí tem um lado que ajuda muito, porque o produto, além dele ser barato, fácil, ele é rápido e é um produto muito nutritivo, né? Assim, o ramen é uma refeição super completa. A nossa maior referência é, de fato, o macarrão instantâneo. E acho que quando as pessoas começaram a entender um pouco do que significava o ramen, não só para o japonês, mas como produto em si, né? Como um prato tão rico, eu acho que a aceitação foi muito grande. Porque ao mesmo tempo que você tá apresentando um prato novo pro mundo, você tá também apresentando um prato informal. E isso dá acessibilidade para as pessoas também. E o ramen é, de fato, um prato instantâneo? Ele é porque como o Japão tem essa cultura do monoproduto, de você ter uma casa específica para uma técnica ou um tipo de prato, né? Você tem os ramen-as, que são as casas que só fazem ramen. Você tem o sushi-ya, que só faz sushi, o tempura-ya, que só faz tempura, e assim por diante. E quando uma casa só faz ramen, por mais que o processo seja muito longo, é uma sopa, é um caldo que é produzido de no mínimo 8 a talvez a 23 horas de cozimento. E no momento que o comensal chega no restaurante, esse caldo, essa sopa já tá pronta, ela só tá quente. Então, basicamente, o tempo que o cliente vai aguardar o prato chegar é do cozimento da massa, da montagem do prato e do fluxo de cliente que tiver no ambiente. Então, de fato, é um macarrão instantâneo, assim, é uma cozinha rápida, é uma comida fácil. Instantâneo pro cliente, mas não pro chefe. Não, sem sombra de dúvida que não. Entendi. Eu tenho uma hipótese. Você sabe que eu tenho criança em casa, né, Thiago? E tem um desenho animado que eu vejo com muita frequência. Que tal se depois que você limpar tudo isso, a gente saísse pra comer um lamen? E o que você acha? Agora falou a minha língua. O Naruto é um mangá que tem conquistado um público enorme desde que foi publicado pela primeira vez em 99, mas que chegou com tudo no Brasil depois da adaptação para anime em 2002. E se tem uma coisa que o Naruto faz em quase todo o episódio, é bater uma tigela de lamen. Naruto? O próprio nome do personagem, Naruto, vem do narutomaki, que é uma pasta de peixe muito comum nos lamens, não é? Fora que eu adoro esse sistema japonês que fala que a palavra é de um jeito, depois fala de outro, depois fala de um, depois fala de outro, que é só pra deixar a gente bem maluco, né? Eu convivi muito com a cultura japonesa, né? Assim, eu tive muitos professores, muitos mestres japoneses. Sempre que eu falava alguma palavra errada, eles iam me corrigindo. Eles falavam, na dúvida, toda palavra japonesa é oxítona. Sempre é shoyu, tofu. E aí, vira e mexe, sai uma palavra que não é. Você fala, e aí? Mas enfim.
O restaurante que ele frequenta, Ichiraku Ramen, existe de verdade em Fukuoka, no Japão. O original, onde o autor do mangá costumava frequentar, já fechou, mas tem várias filiais que estão sempre lotadas de fãs do Naruto. A série sempre fala, aliás, que o ramen do Ichiraku Ramen tem uma receita secreta. E eu não vou revelar a minha receita secreta. Mas a gente tentou arrancar o segredo da Simone Shirata, do Jojo Ramen, aqui de São Paulo. Aqui no Jojo a gente tem assim, dois tipos de sopa diferentes, bases que a gente chama, né? Então tem uma sopa que a gente prepara uma cocção lenta, uma temperatura não tão alta, né? Para ser um caldo mais translúcido, um caldo transparente, mais leve, mais fino, né? Então é um caldo que a gente usa até como base para o shoyu e shioramen. Também tem uma outra composição de sopa chamada noko, que já é uma sopa mais densa, mais encorpada, né, com mais, acho que, presença. Essa é uma sopa que demanda mais tempo, né, de cozimento. E também é feita a cocção a alta temperatura. Existe também uma emulsificação do caldo, né? Então a gente fica o tempo inteiro lá misturando e tudo mais. Cada uma dessas bases a gente usa para algum tipo de lamen que a gente considera que fique mais equilibrado, né? Então, por exemplo, o noko, que é essa sopa que eu acabei de mencionar, que emulsifica, que é a base de frango, que vai muito colágeno, né? Tipo frango e de porco. A gente usa ele como base, por exemplo, para o tsukemen, que é um prato que nós servimos aqui e que, na verdade, é um prato bem mais consistente, bem mais presente, bem marcante. Ele é mais forte, o caldo é bem grosso, o tempero é mais forte, é um pouco mais salgado, mas tem um doce, um ácido. E aí combina muito bem você servir ele separado no macarrão, que é o caso do tsukemen, né? Então, quando você mistura ele na hora e come, você pega todo o sabor do caldo, né? Então, não é um caldo que você vai jogar o macarrão lá dentro e ir tomando, porque realmente ele é mais forte. Então, o processo de desenvolvimento é isso, assim, acho que envolve pensar no equilíbrio entre caldo, macarrão, né, e temperos. Simone fala do tsukemen, que é o caldo que é servido à parte do macarrão, né? É um tipo de prato. Para mim é o preferido. Eu sempre tive muita dificuldade com esse prato no Tantan, porque eu mandava o macarrão com os toppings em cima, o caldinho do lado, as pessoas pegavam o caldinho e viravam em cima do macarrão. Eu tentei explicar de diversas formas, mas não tive muito sucesso. Eu acho que a Simone teve um pouco mais do que eu. E a ideia é comer junto, porém separado. Na realidade você pega o macarrão, a hora ou outra você pega os toppings, você mergulha nessa sopa que ela é mais densa, ela é mais forte, e você slurp, né, que eles falam, que é... Aquele barulhão. Sugar o macarrão fazendo barulho. Que ele tem uma função, viu? Conta pra gente. A função de você fazer barulho com o ramen é porque quando você faz barulho, você introduz ar. E como a sopa é muito quente, você não queima a boca, por isso você consegue comer mais rápido. Eu sabe que eu sou a mestra de queimar o céu da boca, né? Acho que eu vou começar a fazer bastante barulho na hora de comer. Isso é uma técnica até que a gente usa na cozinha, quando a gente tá provando alguma coisa, a gente pega a colher e precisa provar um caldo. Esse caldo tá muito quente. Na hora de você puxar esse caldo que tá na colher, você puxa com ar. Você vai... Aí ele não vai queimar tua língua. Ó, vamos ver de novo o barulho? Muito bom. A Simone fez uma incursão em casas de ramen no Japão, durante uma viagem de família. Ela estima ter visitado mais de 90 casas de ramen diferentes por lá. E eu achei muito bonita a descrição que ela fez do que o ramen faz ela sentir. E eu não vou mentir pra você, eu também sinto a mesma coisa quando eu como. Na primeira colherada, fiquei emocionada. Falei, que comida é essa? De onde vem esse sabor? De onde vem essa sensação gostosa? De abraçar, de ser acolhido, sabe? De realmente confortar a gente, assim. De onde vem isso, sabe? E aí, quando eu voltei, falei, eu preciso trabalhar com ramen. Realmente é isso que eu sou apaixonada, é isso que eu gosto, é isso que eu amo. É um pouco aquela referência, talvez, que a gente tenha de canja de galinha de casa de avó, né? Quer dizer, é uma comida que dá uma aquecida. Total. Ó, Thiago, eu acho que a gente colocou a carroça na frente dos bois e não explicou direitinho o que faz de um lamen, ou de um ramen. Então eu vou deixar que a Simone explique pra gente essa parte. A caracterização do ramen é pelo macarrão, né? O macarrão que caracteriza que é um prato que a gente pode chamar de categoria de ramen. O macarrão, ele tem uma presença especificamente para esse prato, ele tem que ter kansui, né? Kansui é uma mistura de carbonato de potássio e carbonato de sódio. É uma mistura alcalina, dá uma cor amarelada no macarrão, dá uma elasticidade e também deixa a massa mais lisa, assim. Você vê a superfície da massa, ela é bem lisa. É diferente de por exemplo, um macarrão italiano, né? Que você já vê, já tem uma rugosidade, né? Já não tem esse aspecto. Então, isso é propiciado pelo kansui. E o que compõe, né, o lamen? Então, o lamen basicamente é macarrão, lógico que tem que ter o macarrão, que isso que é a base.
Mas não necessariamente tem que ter o caldo, né? Então existe até uma categoria hoje no Japão de falar lamen com caldo e lamen sem caldo. Aí tem que ter o caldo base, né? O tempero, que se chama de tare no Japão, que aí é shoyu. Um óleo aromatizado, né? Então vai uma gordura ali que pode ser animal, pode ser vegetal. Então tem que ter essa presença. O próprio macarrão e os toppings. Então é uma composição de 5 componentes. Já o ramen sem caldo, só não vai o caldo base, mas vai o tare, vai o óleo aromatizado, o macarrão e os toppings. Como todo prato muito popular, o lamen tem muitos mitos de origem. Alguns historiadores contam que muito antes do Naruto, o primeiro garoto propaganda do lamen, foi o Mitsukuni Tokugawa, um senhor feudal que viveu no século XVI. Outros dizem que a receita só se popularizou mesmo na era Meiji, entre o fim do século XIX e o começo do século XX. Mas naquela época ele era conhecido como chuka soba. Tem ainda outra versão, de que o verdadeiro lamen teria nascido só no século XIX, nas cidades de Yokohama e de Kobe, a partir do la-mien, que é uma massa cozida em caldo de galinha, levada ao Japão pelos chineses. Quer dizer, quando o filho nasce bonito, não falta candidato a pai, né, Thiago? Total. E não vai ser aqui que a gente vai bater o martelo nessa polêmica de séculos. Bom, prefiro falar do que eu entendo, o que faz do ramen o ramen hoje. Existem vários tipos de caldos, de macarrão e toppings pro ramen. O favorito do Naruto é o Chiraku Miso Ramen, feito com miso, carne de porco moída, naruto, ovo cozido, lombo e nori. Lá no Tantan, meu preferido é o Tantan Ramen, que realmente é o que leva o nome da casa. É um caldo feito com ossos de porco, carcaças de porco. Ele é apimentado com um blend de pimentas que a gente prepara lá, que vai dobanjan, gochujang, um pouquinho de molho de ostra, bem condimentado, leva amendoim e bastante gergelim. O que é Naruto, aliás? Naruto é uma massinha de peixe. Se fosse comparar com algum produto ocidental, imagina como se fosse uma salsicha. Uma salsicha de peixe. É um peixe processado. Você dá um formato nele, ele chama Narutomaki, porque depois que você processou o peixe, você cozinhou aquele pedaço de peixe, você enrola no sudare, que é aquela esteirinha, e ele fica um maki, né? Como exatamente é o temaki, o rossomaki, o futomaki, enfim. E uma das coisas que eu mais gosto no ato de comer ramen é que você não precisa ficar preocupado com regrinha de etiqueta. As pessoas falam, é meio falta de educação, fazer o barulho e tudo mais. Mas tem uma função, tem uma finalidade. O ramen, na verdade, na hora que as pessoas comem fazendo barulho, o intuito é resfriar o caldo, né? Que aí você come mais rápido, porque como o macarrão é um macarrão escorregadinho, então quando você puxa, ele vem, né? E aí também espalhar o aroma pela boca. Então, tem uma função. E outra coisa, o ramen, ele tem que ser comido rápido, porque se você deixar, é um caldo muito quente, então o macarrão continua cozinhando ali naquele caldo. Então, se você deixar o macarrão ali, ele vai ficar estufado, vai ficar numa consistência ruim, e aí perde o aspecto da qualidade que ele deveria ter. Então, o ramen tem que ser comido rápido, acho que essa é a principal questão. O tomar o caldo não tem problema, virar boa ali pra tomar é super natural. Na verdade, esse é o que o chefe de ramen mais gosta, né? Ver que a pessoa tomou todo o caldo, que realmente mostra que ela gostou mesmo daquele ramen. Já que a gente abriu o episódio com o Naruto e as suas artes marciais, o nosso próximo entrevistado veio para reivindicar a importância da culinária em outra arte marcial japonesa, que é o sumo. Fui pro Japão em 91, né? Tinha 15 anos. Já fui pro Japão para me profissionalizar pelo sumo. Sonho do meu pai, né? Que ele queria ser profissional de sumo. Ele não pôde entrar por causa da estatura dele, por ele ser muito baixo na época. E, bom, fui com 15 anos lutar sumo e na academia de sumo a gente tinha que fazer tudo, né? Dos mais novos, fazer a limpeza da academia, treinar principalmente e a gente tinha que fazer a comida de todos os lutadores de sumo na academia, principalmente do mestre, dos mais velhos. E foi aí que eu aprendi um pouquinho da culinária japonesa, né? Esse é o Fernando Kuroda, chefe do Izakaya Kuroda. Ele também foi um dos fundadores do Bueno e do Kimboshi Karaokê. Quando Kuroda lutava sumô, ele adotava o nome de Wakazuma, que significa o jovem que vem do leste. Para os japoneses, o Brasil é que está no Oriente. Já parou para pensar nisso? E ele não fazia feio, não. O Kuroda é um dos poucos lutadores estrangeiros que conseguiu chegar ao ranking mais elevado do esporte no Japão. E pouca gente sabe, mas o sumo é o esporte nacional do Japão. Para resumir, funciona assim. 2 atletas lutam em um ringue circular chamado dojo.
O primeiro a tocar no chão com qualquer parte do corpo, que não seja os pés, ou pisar fora do círculo demarcado no chão do dojo, perde o combate. Só que além dos treinos e de toda a rotina voltada para o esporte, o sumotori possui muitas obrigações. No sumô, todos cozinham. A cozinha ali do sumô parece uma cozinha de restaurante mesmo, né? Os mais novos que entram, primeiro você lava o chão, aprende a lavar o arroz, né? O kohan, né? Aí depois que entra um cara mais novo que você tem que passar tudo isso para ele. Aí você começa a aprender a cortar a carne do jeito certo, as verduras, os legumes. A gente ficava sempre do lado do mais velho, observando quanto que ele colocava de sal, quanto que ele colocava de saquê, mirim, shoyu. E assim a gente vai aprendendo lá dentro, né? É como se fosse mais ou menos um restaurante mesmo. A gente tinha que cozinhar na minha época, tinha 40 lutadores de sumô, e cada um valia por 2 pessoas, então a gente cozinhava mais ou menos para 80 pessoas por dia lá, né? A gente tinha uma cozinha bem grande também, bem industrial lá, e conforme vai entrando mais novos, você vai ensinando para eles e você vai subindo um pouquinho de cargo e vai aprendendo a fazer as outras coisas, né? No Japão, os sumotores vivem numa comunidade e se revezam na preparação da comida. Antes da luta, só tomam chankonabe, um cozido japonês. Chanko é a forma carinhosa que os lutadores de sumô se referem à refeição de uma forma geral. Nabe é a panela. Cada casa de sumô tem sua própria receita de chankonabe. É a comida assim, principal, que após o treino, a gente treinava 5, 6 horas de treino, e a primeira refeição nossa era o chankonabe, que é uma caldeirada, né? E muita gente acha que é uma caldeirada pesada, pelo lutador de sumô ser grande, para engordar, mas é ao contrário, é uma alimentação bem balanceada, né? As proteínas são todas cozidas, verdura, legumes, então é uma comida bem mais leve do que todos imaginam, né? E principalmente assim, a porcentagem de gordura de um lutador de sumô é baixa, a maioria é de 20 para baixo, né? Também tem por causa dessa alimentação, né? Que é bem balanceada. Você já comeu chankonabe, Natasha? Não, já comi sukiyaki, já comi shabu-shabu, mas nunca comi chankonabe. Chankonabe pra mim acho que é na verdade, nabe, além de ser o nome da panela, é o que determina todos os cozidos, né? Yose nabe, chankonabe, nabe yakyudon. Eu adoro. Eu gosto não só porque ele é gostoso, mas é um prato muito fácil de fazer em casa. Porque basicamente você tem uma construção de sabores, óbvio, de caldo, para você trazer aquele sabor, aquele umami no final do prato. Mas basicamente todos os ingredientes eles são só cozidos. Você precisa da panela, os ingredientes, a construção da sopa. Então você precisa ter basicamente os temperos para isso. É sempre engraçado, quando eu faço em casa, eu faço uma vez. E como eu já tô com todos os ingredientes dali na mão, sempre acaba sobrando. E o do dia seguinte, assim, 5 minutos o chanko tá pronto. E não tem uma diferença de cocção entre cada um dos ingredientes. Quer dizer, você vai fazer tudo meio junto. Na realidade, assim, a maior parte dos ingredientes, elas sim tem o mesmo tempo de cocção, mas você vai colocar uma cebolinha, vai colocar um espinafre. É melhor deixar pra colocar no finalzinho pra ele não amarelar, pra não oxidar. Mas de um modo geral, é quase tudo junto. Esse sim é o famoso prato instantâneo, então. Também. E como é que era a receita da casa de sumô do Kuroda lá no Japão? Primeiro você tem que ferver bem a água, colocar a carne primeiro. Depois que você tira toda a impureza da carne, né? Aí você começa a colocar as partes mais duras, né? Mais difíceis de cozinhar. Enquanto isso, a gente fazia ao gosto, por exemplo. Se for colocar saquê ou mirim, sempre o saquê é primeiro, depois o mirim, depois vai o shoyu, né? Se você coloca o shoyu antes do saquê e do mirim, o sabor já fica totalmente diferente, né? Então, tinha essas técnicas pequenas assim que eles ensinavam pra gente. Aí, depois que fizer o gosto, a gente colocava as partes que são mais fáceis de cozinhar, né? E sempre o último é o que, por exemplo, selga. Você coloca o talo da selga primeiro e a folha por último, né? E depois que você coloca a folha, assim, tipo o nirá ou a folha da selga, como eles soltam líquido, né? O chanko pode ficar mais fraco. Então, sempre no final, a gente tinha que ver o gosto. Se faltar, por ter colocado a selga e faltar um pouquinho de sal, a gente sempre tinha que acrescentar para ficar no ponto certo. Thiago já comeu o famoso chankonabe do Kuroda?
primeiro Chankonabe que eu comi foi do Kuroda. Sério? Na verdade, eu chamo ele de Kuro-chan, porque o Kuro-chan, além dele ser um cara muito próximo, um amigo, eu tenho um respeito absurdo por ele como cozinheiro. E é nítido que você vê que a disciplina que ele recebeu no sumô, ele levou. Que eu acho que realmente é assim lá dentro do centro de treinamento deles, que é o que ele leva pra cozinha. Então, assim, eu sou fã do cara, fã do produto. Não tenho nenhuma palavra que seja mais ou menos quando eu falo do Kuroda. Eu fiquei muito admirada quando ele contou aquela história de que na véspera dos campeonatos eles só comem aves, né, como carne, porque eles querem sempre se manter sobre duas pernas e não, quer dizer, não cair de 4, mas se manter sempre de pé. Achei super simbólico, interessante. Agora tô adotando essas mesmas tradições no Ano Novo, nessas datas comemorativas. No Japão tem muito disso, né? Tem. Impressionante. Nath, quando a gente vai numa degustação de comida japonesa, geralmente o arroz é servido por último, depois de todos os pratos. Eu sei que a gente falou do ramen e do Chankonabe, que levam horas para ficarem prontos. Eu não podia deixar de fora do nosso episódio sobre cozimento o Gohan, o arroz japonês. O preparo do arroz no Japão é bastante diferente do nosso aqui no Brasil. E para ensinar isso aqui pra gente, eu vou convidar uma figura que é super amigo meu, que é o Murakami. Você acaba tendo aquela linha de cozinha que quando a galera come a sua comida fala, nossa, que legal, esse ponto do arroz me lembra o Murakami. Ou dashi, né, uma sopa, ou a maneira de, hoje como tema, essa coisa da técnica de cozimento, a maneira, o tempura de cada um, né, essa técnica de fritar como de cozinhar, principalmente essa coisa de cozinhar, né, quando você usa a técnica de nimono, né, de cozinha, não tem como você sair um pouco da sua identidade, né, mesmo fazendo o nishime, que é um cozido tradicional japonês, ou nizakana, que é um peixe cozido simplesmente com gengibre, sake, mirim, shoyu. É muito legal, não tem como... É aquele tempero do cozido, né? Cara, eu já tô falando direto aqui, acho que pulando um monte de coisas aí, peço desculpa, devo estar ansioso demais, ou estou carente, né, por causa desse lance de pandemia. Esse é o Tsuyoshi Murakami, que já apareceu aqui em episódios passados. O arroz do Murakami, do restaurante dele, que ele comanda junto com a Suzana e o filho dele, é um espetáculo à parte. Bom, eu aprendi bastante com o Murakami, principalmente fazer arroz. A técnica do arroz que eu uso, ela é muito simples, mas acho que, como todo prato, se você tem um ingrediente muito bom, ele já é mais do que a metade da receita. Então, basicamente, eu uso um arroz importado, normalmente da Califórnia, isso pra comer em casa, né? Porque é um arroz caro, mas é um arroz que realmente, quando eu quero degustar, né? Que nem a gente tá falando no episódio do Wagyu, assim. E eu lavo bem esse arroz, massageando ele sem esfarelar muito, sem deixar que ele solte partículas. E aí deixa aquela água ficar bem branquinha e vai trocando. Vai massageando, vai trocando. Faço isso umas 3, 4 vezes. O arroz ele fica quase que translúcido a água, né? Na hora que você coloca. Eu deixo esse arroz reservado na geladeira junto com a água do cozimento. E aí eu coloco na panela para cozinhar, seja elétrica ou seja panela de barro. No Murakami, esse arroz é incrível. Ele faz numa panela que chama Igamono, que é realmente um nabe também, é uma panela feita de argila de barro. E ele faz o mesmo processo, ele deixa esse arroz resfriando na geladeira com água, começa o cozimento com fogo alto, levanta a fervura, abaixa e deixa descansando. 10 minutos de cozimento, 10 minutos descansando. Ferveu, fecha, 10 minutos, depois descansa 10. Olha lá as receitas de Thiago Banhares aqui ao vivo no podcast da Japan House São Paulo. E agora vamos ouvir do próprio Tsuyoshi qual é a receita dele. A gente usa uma panela de cerâmica, 2 tampas, ela é redonda, onde o fogo ela penetra de uma forma diferente. Agora a diferença, cara, tá desde a lavagem. Muita gente já dá a primeira lavagem e põe muita água. A primeira lavagem, eu recomendo o cara pôr assim, molha o arroz, mas, sabe, molha o arroz para sair um pouquinho do líquido só, sabe, assim, não é para inchar e botar um monte de água. O que vai fazer a fricção, né, no arroz não adianta ter muita água, tem que ter pouca água. Aí vai sair todo o amido branquinho. Aí tu fica ali, tipo, não precisa nem 1 minuto, mas ali tu tem que ter uma certa pressão, não é nem
Massageando, mas com uma certa pressão, né? Porque o arroz bom também ele não quebra fácil assim. Aí depois você já joga água e deixa aí, joga água umas 4, 5 vezes, porque o amido ela nunca vai parar de sair, né? Na verdade, né? Se for querer que não saia mais, isso não existe. Mas tu tira bastante o amido. Agora, o que o pulo do gato nosso? Depois eu deixo já na medida do arroz, dependendo da época, é 1 por 1, a água e a quantidade do arroz. E o pulo do gato, pelo menos nosso, cara, a gente deixa ele 2 horas no freezer. Aí depois eu já tá tudo na medida, a água eu ponho nessa panela e levo no fogo. E como essa panela, ela mantém muito calor, eu ponho só ela 10 minutos no fogo forte, depois eu desligo e descanso ela mais 10 minutos. Se não der em 10 minutos, porque cada fogão é diferente, tu deixa 15 minutos. E essa panela, o que acontece, cara? O arroz, pelo menos é a minha percepção, o arroz ele fica mais doce, mais brilhante. Ela fica perfeita, tanto para sushi como para o gohan mesmo, sabe? Para acompanhar um teixoco, para acompanhar alguma coisa, né? Tem gente que deixa o fogo entre médio e alto, em vez de deixar 10 minutos, vamos supor, ele vai deixar 12. Em vez de descansar 10, vamos supor, ele vai descansar 8. Essa brincadeira é legal. Isso vai depender... Você vai fazer o arroz e já vai comer agora? Você vai fazer o arroz, os clientes vão vir, você vai esquentando ela numa panela que ela esquenta? Qual é o esquema? Por isso que depende muito. Eu vou misturar agora o vinagre. Que horas que eu vou começar a fazer o meu primeiro sushi, ou o meu primeiro rossomaki, ou o primeiro temaki, ou o primeiro chirashi, ou o primeiro futomaki? Para todas essas coisas diferentes que se usa o arroz do sushi, a temperatura e a textura é diferente. Tem gente que acha que é tudo igual. Sabe uma versão do arroz japonês que o Murakami não comentou e que eu amo de paixão? O arroz frito. Na verdade, quem me conhece bem sabe que eu gosto até de arroz queimado, mas enfim, isso é papo para o nosso próximo episódio. Nessa segunda temporada, a gente tem mais 5 episódios dedicados à gastronomia japonesa. O próximo vai ao ar na semana que vem, na sua plataforma de áudio preferida e também no nosso canal do YouTube. Eu sou Natasha Barzag-Genem e queria agradecer muitíssimo ao Thiago Banhares pelo prazer da conversa e pelas receitas compartilhadas aqui. Até semana que vem. Aí eu agradeço ela ou não? Pode agradecer. Obrigado, Natasha. Até a próxima. O podcast da Japan House São Paulo é uma produção da Rádio Novelo. A coordenação e o roteiro são da Clara Helstab, com a colaboração do Vitor Hugo Brandalize e da Paula Scarpim. A edição é da Débora Gonçalves. A coordenação digital é da Juliana Jäger, pela Novelo, e da Laura Braga, pela Japan House. A identidade visual é do Thiago Minoro e o conteúdo digital é feito por Thelma Nakai e Júlia Casadei. A música tema é da Mari Romano e a finalização é do João Jabassi.